Paz do Senhor, queridos, seja muito bem-vindo você que chega até este vídeo. Estou fazendo essa live com o intuito de deixar guardado aqui estes vídeos, essa série de vídeos que nós vamos estar fazendo, tá bom? Então o intuito não é que você interaja agora ao vivo, mas que posteriormente você venha assistir esse vídeo, esse estudo, essa aula e você venha ser edificado pela palavra de Deus. Amém? Vamos começar fazendo uma oração na presença do Senhor. Sempre é bom começar com oração, não é isso? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós elevamos, Pai, a nossa adoração a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Sabendo que nós não podemos fazer nada se do alto não nos for concedido. Pai, a minha oração é de agradecimento por mais um dia, a minha oração é de agradecimento por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa vir guiar esse estudo, Senhor, que o Senhor possa vir guiar, meu Pai, essa noite, meu Pai, esse estudo nas Tuas mãos. É isso que nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor acrescente a nossa fé, que o Senhor acrescente, meu Pai, esse texto, esse estudo na nossa mente, para que nós possamos compreender cada vez mais a Tua palavra. É isso que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. De posse das Escrituras, abra o seu exemplar bíblico no livro profético de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. O texto, tema de hoje é: põe-te em pé. O Senhor nos chama nesses últimos dias, nessa última hora, para ficar de pé. Deus não nos quer de braços cruzados no chão, parado, estagnado, não. A ordem de Deus nessa última hora é: põe-te em pé. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. As Sagradas Escrituras vai dizer assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus agora se encontra com Ezequiel e dá essa ordem a ele. É a mesma ordem que ele dá para mim e para você hoje: põe-te em pé e falarei contigo. Eu não quero me deter ao contexto a qual essa passagem nos ensina, mas eu quero extrair algumas informações e alguns pontos em que esse tema nos leva, nos traz para os dias atuais. Põe-te em pé. É interessante e é importante a gente frisar que Deus não quer que o homem viva desanimado. Deus não quer que você viva prostrado. Deus não quer que você viva estagnado, parado, tendo uma vida, levando a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Deus quer que você se ponha de pé, esteja em movimento na presença dEle. Esse termo põe-te em pé tem alguns significados especiais na Bíblia. O primeiro tópico que eu trago aqui para as nossas vidas é que o homem deve se pôr de pé primeiramente para sair do pecado. Porque o homem caiu da graça, da bênção, da santidade e ele está prostrado no chão. O homem que não tem Cristo, o homem que não teve um encontro genuíno com a palavra de Deus, ainda está prostrado no chão, ainda está necessitado de ser levantado por essa graça, de ser levantado por esse amor que nos envolve, que me envolveu, que envolveu você. E que por causa disso nós estamos aqui hoje. Nós temos o exemplo nas Sagradas Escrituras do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava no chiqueiro, na lama, na miséria, no pecado. Mas o filho pródigo fez uma linda coisa que qualquer um que esteja cansado, triste, afadigado, possa fazer. O filho pródigo, ele se levantou. Ele reconheceu que devia se levantar. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
o filho pródigo se levantou daquele caminho e não parou até chegar na casa do Pai. Quem se levanta sabe que pecou contra o céu e contra o Senhor. Ou seja, a primeira atitude de quem se levanta da escuridão, da sujeira, da podridão, ele reconhece que é dependente de Deus. Ele reconhece que precisa ser mudado. Ele reconhece que não dá para mais viver com as suas próprias forças, mas que ele depende dessa graça, depende desse amor, depende dessa força exterior que é o Senhor. Meu irmão, eu costumo dizer, você pode até viver sem Jesus nessa vida, mas terrível será você morrer sem Ele. Nós dependemos da presença de Deus. Ou seja, nós devemos nos levantar para receber perdão. Nós devemos nos levantar para receber batismo com o Espírito Santo, para ser cheio, para ser uma bênção. Nós temos também um exemplo do cego Bartimeu, Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Abra sua Bíblia. Deus abençoe, Claudinho, tamo junto. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho. Olha aí, estava prostrado, assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você entende a situação que esse cego estava vivendo? Bartimeu vai sentar à margem. Bartimeu vai se acomodar, vai ficar sentado naquele lugar. E quem se senta à margem, meu irmão, já abandonou tudo, já desistiu de tudo. Quem senta na margem, muitas das vezes, joga tudo para o ar, não tem mais esperança. Mas olha o que vai acontecer com Bartimeu. Estava sujo, estava com a capa suja, estava com o destino sujo, estava com a vida completa suja. Mas ele tomou uma atitude de clamar ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, o teu clamor tem poder para fazer Jesus parar e ouvir a tua voz. O teu clamor tem poder de conceder o direito de ser chamado por Jesus. Receba ânimo para se levantar e ter o seu problema solucionado, meu irmão. Faça como Bartimeu, clame. Espera Jesus passar, porque Jesus está passando nesta situação, Jesus está passando neste problema, mas não fica parado de braços cruzados, não. Se ponha de pé, é o tema de hoje. Põe-te em pé. Para você que está acompanhando ao vivo, está chegando agora, o tema de hoje é põe-te em pé. É tempo de se pôr de pé na presença do Senhor Jesus. Se levantar para quê? Se levantar para sair do comodismo. Quer outro exemplo? Nós temos um exemplo de Mateus, o coletor. Estava acomodado na sua posição, acomodado na sua vida espiritual. Mas olha o que vai acontecer com ele. Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante ali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, ele estava sentado, estava acomodado, ele recebeu um chamado de Jesus e ele fez o quê? Tomou uma atitude, ele se levantou, ele se pôs de pé e o seguiu. Ao se levantar e segui-lo, Mateus passou do Império Romano para o Reino dos Céus. Se você não compreender isso aqui, meu irmão, se você não se alegrar com isso aqui, Mateus servia ao Império Romano como coletor, mas quando ele toma uma atitude de se levantar, de se pôr de pé na presença de Deus, aleluias, ele passa do Império Romano
para o maior império que já existiu nos céus, na terra e em qualquer outro lugar. Mateus para de servir o homem e começa a servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é maior do que todos, do que tudo e que fez os céus e a terra, meu irmão. Olha a importância de você se posicionar, de você se pôr de pé, de você se levantar na presença de Deus. Que tema forte o tema de hoje. Vá compartilhando aí, você que vai ver esse vídeo depois. Você que vai ver esse estudo depois, compartilha aí com alguém que precisa se levantar. Talvez eu não conheça alguém perto de você, mas você conhece alguém que precisa se levantar, se pôr de pé na presença de Deus, para tomar uma atitude e viver dias melhores nessa terra. Nós temos 3 pessoas que eram íntimas de Cristo e que precisaram se levantar também. Não é porque você é íntimo de Cristo que você não seja sujeito a passar por problemas, a errar, a falhar. Olha o que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Eles dormiram na hora da transfiguração, mas eles foram despertados por Jesus. E essa é uma realidade trazendo esse contexto de igreja. A igreja precisa ser despertada no século 21. A igreja precisa ser alarmada no século 21. Efésios 5,14 vai nos dizer: desperta tu que dormes. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quem é filho da luz não pode estar dormindo. Quem é filho da luz não pode estar em escuridão. Quem é filho da luz não pode estar, aleluias, na margem, sentado, não tem que se pôr de pé na presença de Deus. Quem é filho da luz tem que se posicionar na presença de Deus. Põe-te em pé e falarei contigo. Se ponha de pé, mulher de Deus. Se ponha de pé, homem de Deus. Se levante e se posicione, porque Deus quer te usar nesta terra. Mas por que eu preciso me levantar? Para estar submisso à vontade de Deus. Olha o exemplo de Abraão, o pai da fé. Em Gênesis capítulo 22, versículo 3, a palavra de Deus nos diz que então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e preparou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então se levantou Abraão de madrugada. Até Abraão, o pai da fé, se levantou. E de madrugada. Ou seja, uma hora de comodidade. Uma hora de estar descansando, do melhor sono. Ele poderia ter ficado deitado quando Deus pediu Isaque. Mas ele decidiu se levantar porque o propósito era maior do que aquele sono. O propósito que Deus tinha com Abraão era maior do que qualquer comodidade. O propósito que Deus tinha com Abraão era maior do que todas as regalias que o mundo poderia trazer para Abraão. Você que está chegando agora, o propósito dessa live não é que você assista agora ao vivo, mas que fique gravado aqui neste perfil, para que você venha ser edificado pela palavra de Deus. O tema de hoje é põe-te em pé, e Abraão vai se levantar no momento, aleluia, de comodidade. Ele poderia ter passado a noite inteira deitado, mas ele resolveu se levantar. Talvez eu estou conjecturando, talvez ele disse: eu vou me levantar porque Deus quer me dar vitória, porque Deus tem um propósito maior na minha vida. Nós temos o exemplo do próprio Cristo. Jesus, o Senhor da glória, ele no Getsêmani, ele vai se prostrar para lutar espiritualmente. E ele, como Deus, poderia ter ficado lá. Ele tinha o direito, ele tem o poder de ficar lá. Ele poderia ter ficado prostrado, mas perceba que até o próprio Cristo se levantou para fazer a vontade de Deus. Se o nosso próprio Senhor se levantou, saiu da comodidade, saiu do lugar
de descanso, porque tinha um propósito maior. Quem somos nós para não se curvarmos, para não se levantarmos na presença de Deus? E ele vai se levantar. E você pensa que o diabo não lutou para que ele ficasse lá? Você pensa que o diabo não queria que ele ficasse lá? O diabo lutou para que isso acontecesse, mas Jesus se levantou para cumprir o propósito do Pai. E este é um grande problema dos nossos dias, porque há pessoas que apenas decidem se levantar, mas não agem. E se você apenas decidir se levantar, mas não tiver uma atitude de sair do lugar que você está, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer neste lugar, nesta luta, neste problema. Meu irmão, decida se levantar, mas toma uma atitude, se levante. Não fique olhando como deveria ter sido, não fique olhando como poderia ter acontecido, não. Se levante hoje na presença de Deus. Tem pessoas que desejam, mas não se levantam. Você não é o que você sente, mas você é o que você faz. Não adianta sentir e não tomar uma atitude. Não adianta saber do que vale ter conhecimento, do que vale ter sabedoria e não tomar uma atitude. Não adianta sentir, não adianta saber, se você ficar prostrado no meio do caminho. Saiba, decida, mas se levante, saia deste lugar que você está hoje e se posicione na presença de Deus. É tempo de se levantar, é tempo de sair da sua terra distante, como Abraão fez. Sai da tua terra, da tua parentela, porque o propósito é maior para a tua vida. Faça como o filho pródigo, se levante, saia do meio da sujeira. Se você está vivendo em um contexto de sujeira, saia da sujeira e corra para os braços do Pai. Porque eu tenho certeza que o Pai vai estar de braços abertos te esperando. Assim como foi com o filho pródigo. O filho pródigo saiu, se levantou e foi em direção ao Pai. Mas quando o Pai o avistou, o próprio Pai correu para o abraçar. Não foi o filho pródigo que correu, mas foi o Pai que correu em direção ao filho para o abraçar, o beijar. Querido, quando você decide sair, você toma uma atitude, o Pai está de braços abertos indo ao teu encontro. Receba esta palavra em nome de Jesus. Muitas pessoas fracassam porque pensam, um dia eu vou mudar. Um dia minha vida vai mudar. Um dia eu vou sair desse buraco. Um dia eu vou sair desse vício. Mas deixa eu te dizer uma coisa, decida, mas tome uma atitude, saia, levante-se, haja. E é esta noite, é este pequeno estudo que o Senhor preparou para a tua vida, para que você tome uma atitude e se ponha de pé na presença dEle, para cumprir a sua vontade. Deixa eu fazer uma oração pela tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por este rico estudo. Um pequeno estudo, meu Pai, que o Senhor colocou nos nossos corações, mas que eu tenho certeza, meu Pai, que foi de encontro a vidas que vão assistir este vídeo, ou que estão assistindo agora este vídeo ao vivo, Senhor. O Senhor sabe trabalhar, o Senhor sabe fazer da melhor forma, Pai. Então faz a tua vontade, faz o teu querer. Mas se for preciso, se for possível, meu Pai, envia esse vídeo para pessoas que estão querendo, Senhor, desanimar, desistir agora, Senhor. Nesta madrugada, neste momento, meu Pai, que elas estão assistindo esse vídeo, que essas pessoas possam decidir mudar, mas que elas possam tomar uma atitude de se levantar do estado que elas estão hoje. Faz a tua obra, meu Pai, completa a tua obra na vida delas. Que o Senhor nos guie, que o Senhor, meu Pai, possa sempre estar na direção, no centro das nossas vidas. Que nós possamos ser guiados pela tua vontade, pela tua palavra, guardando a tua palavra no nosso coração e praticando todos os dias das nossas vidas. É isso que nós te pedimos por fé, e por fé nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Meu querido, fica com Deus. Em breve nós teremos mais estudos, um estudo simples, nada muito profundo,
mas que vai de encontro com a tua alma. E eu tenho certeza que se você colocar em prática, você terá grandes resultados na presença do Senhor, tá bom? Então fica em alerta neste perfil Aprendiz das Escrituras, porque em breve tem muita novidade boa vindo por aí, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco todos os dias da tua vida. Que Deus abençoe.